Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre e eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês a prova de conhecimentos gerais de física da Santa Casa. Nós tivemos 10 testes de física, né? E a primeira coisa que chama atenção é assim, uma prova com assim, contextualização direta, sem grandes devaneios, uma prova com enunciados até curtos, né? Enunciados pequenos, com uma boa distribuição de assuntos. Nós tivemos 4 questões de mecânica, tivemos 2 questões de termologia, uma questão de ótica, uma questão de ondulatória, uma questão de eletricidade e uma questão de física moderna. Então, uma prova bem abrangente, né? Dentro da mecânica, as 4 questões, né? 2 de cinemática, uma questão envolvendo um movimento circular, né? Que não era tão evidente, porque você tinha uma velocidade para um raio, depois a velocidade para o outro raio, uma questão um pouco complicada até, mas uma questão bem feita. Uma questão de lançamento oblíquo, bem tradicional. Uma questão de referenciais acelerados, essa questão pode ter dado um pouco de dificuldade, a questão 63, porque você tinha uma aceleração horizontal e uma aceleração vertical. Essa das questões de dinâmica, de mecânica, acho que foi uma das mais difíceis. E uma questão do teorema do impulso direto. Então, as 4 questões de mecânica, me parece que a questão mais difícil foi aquela questão do referencial acelerado. As 2 questões de termologia, uma bem tradicional, de calorimetria, bem direta, e uma questão nem tão assim, comum, que envolvia energia interna. Não tinha cálculo, mas era uma questão que envolvia o conhecimento, né, da variação da energia interna. A questão de ótica, bastante tradicional, né, sistema óptico esférico, equações de Gauss. A questão que envolvia o nível de intensidade sonora, essa talvez tenha sido a questão mais difícil da prova. Por quê? Porque você tinha que interpretar um gráfico, e era um gráfico um pouco diferente, né? Ele era crescente no eixo Y para baixo, e isso pode ter causado uma confusão. Até porque você tinha que calcular aqui, né, a frequência e procurar no gráfico o melhor valor aqui para o limiar auditivo. E não era tão fácil, não era uma escala linear. Então essa questão deve ter sido a mais difícil da prova, né, de interpretação. A questão da eletricidade, apesar de não ser tão trivial, mas é uma questão que envolve lá brilho, associação de lâmpadas, uma questão bastante tradicional. E uma questão de física moderna que, apesar de ser um assunto que não é muito explorado no ensino médio, o mais importante da questão foi dado, né? No texto ele dava a energia em função da constante de Planck e da frequência. Então uma prova bem abrangente, muitos cálculos, mas cálculos diretos, não tinha muita coisa quebrada, né? Com exceção acho que de uma questão. Uma prova bem feita, bem abrangente, e que eu acho que cumpriu o papel, né, de prova de conhecimentos gerais. Ou seja, ela tenta pegar o programa do ensino médio, né, e cobrar o mínimo, né, os conceitos mais importantes. Então você teve aqui energia, potência, em cinemática lançamentos, ou seja, ela conseguiu passear pelos principais assuntos do ensino médio. Talvez a eletricidade tenha sido um pouco subaproveitada, né? Uma questão só envolvendo eletricidade me pareceu muito pouco em 10 questões, né? Mas, no geral, acho que é uma boa prova que cumpre com o seu papel. Espero que você tenha conseguido um bom resultado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.